Bem-vindos, hoje vamos falar da reforma do Estado à conversa com Eugénio Borges. Boa tarde, muito obrigada antes de mais por ter aceito o nosso convite. Tendo em conta a conjuntura política e económica do país, esta é uma fase próspera para se levar a cabo várias reformas. No entanto, não acha que o Governo deveria realmente reformar alguns setores em vez de, e é o que temos assistido, aos cortes financeiros? Ora bem, a discussão que está em cima da mesa é uma discussão diferente da reforma do Estado, porque um corte de 4 mil milhões de euros na despesa pública é, portanto, uma situação que resolverá, eventualmente, uma situação de desequilíbrio das contas públicas que o país atravessa e poderá contribuir para se cumprirem as metas do déficit em 2014 e 2015, mas não é propriamente uma reforma do Estado, porque uma reforma do Estado abrange outros setores da governação para lá do Estado Social e é uma reforma que terá que ser, e é inevitável que se faça, mas tem um enquadramento político, social e económico muito mais profundo do que propriamente o corte dos 4 mil milhões de euros que está em cima da mesa e que vai ser debatido agora na 7ª avaliação da Troika. A meu ver, esta discussão começou mal, de forma errada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista de motivação dos atores que devem estar envolvidos nessa reforma do Estado. Porque uma reforma do Estado obriga necessariamente em que a sociedade se organize e repense o Estado a que chegamos, e o diagnóstico penso que está feito e há muita matéria publicada sobre isso e muitos estudos académicos relativamente ao Estado do Estado. Também há muitas soluções, porque repare, a reforma do Estado é um tema que não veio agora para cima da mesa. O Estado está permanente em reforma e foram feitas muitas reformas durante estes 38 anos de democracia. O Estado está permanentemente a ser reformado. O problema é que há determinadas políticas públicas que têm que ter uma lógica diferente, tendo em conta a evolução da sociedade, tendo em conta a globalização, tendo em conta a situação económica mundial, europeia e nacional. E, portanto, essa reforma, neste momento, é inadiável. Há, de facto, alguns setores que mereciam ser reformulados. É evidente. Olha, desde logo o sistema político, porque não se pode falar em reforma do Estado sem se falar nas estruturas políticas que sustentam o Estado. Ou seja, nós necessitamos, de facto, de olhar para os modelos de governação que temos, de governação pública, e verificar se são os modelos que melhor satisfazem portanto, a harmonia que tem que haver entre eleitos e eleitores. Desde logo perceber se são necessários os 230 deputados, ou se podemos fazer uma reforma legislativa e ter menos deputados. Desde logo pensar em aproximar eleitos e eleitores no âmbito de enverdarmos por um sistema político onde predominem também círculos uninominais, e depois um círculo nacional que compense, portanto, o desequilíbrio proporcional que esses círculos vão ter necessariamente que conter. Também uma alteração ao sistema eleitoral autárquico e depois precisamos definitivamente de pôr, portanto, na agenda pública e na esfera pública a questão das regiões administrativas, porque o que se está a fazer com as comunidades intermunicipais, por exemplo, é mexer na mesma no território, é promover uma série de alterações que estão, portanto, são subterfúgios à própria regionalização. Ou seja, e ver de facto se os níveis de poder entre a administração central, a administração regional e a administração local estão neste momento a garantir mais eficiência na governação. Portanto, falar de uma reforma do Estado sem reformar o sistema político não me parece correto. Depois há outras áreas da governação que carecem de ser reformadas e têm vindo a ser feitas muitas alterações, não é só nesta legislatura, mas em todas as legislaturas há reformas que têm vindo, que se iniciam, que depois ficam a meio. O problema é que uma reforma do Estado profunda e transversal
tem que ser feita com um consenso político e social alargado. Porque senão, quando há uma alteração na governação, o que se passa é que, não havendo esse consenso, o partido político que depois vai governar desfaz aquilo que o outro partido fez. E por isso é que as reformas, algumas ficam a meio, outras caem, e nós andamos com estes problemas a adiar o inevitável. Uma reforma do Estado feita há 20 anos ou 30, uma reforma transversal em que os pilares de facto fossem sustentáveis, porque de facto, vamos lá ver, porque é que hoje temos necessidade de falar nesta reforma do Estado de forma mais como inadiável? Porque as bases da sustentabilidade das finanças públicas, o Estado que temos não é sustentável. Desde logo pela questão demográfica. Mas acha que o Governo teria mandato suficiente para levar a cabo uma verdadeira reforma de Estado? O Governo está legitimado e tem o mandato de olhar para os problemas que tem e tem que governar. E um dos problemas é perceber que, de facto, o Estado que neste momento temos, fruto de muitas condicionantes e muitos fatores de desequilíbrios estruturais externos e internos, não é sustentável. Ou seja, um governo tem que ter, e os políticos têm que ter uma perspectiva de visão também a longo prazo. Ora, quando nós sabemos que provavelmente eu e você não vamos ter reforma, temos que olhar e ver quais são os desequilíbrios estruturais que neste momento se estão a passar, para que daqui a 10, 20 anos o Estado, se já não é sustentável agora, daqui a 20 anos com este modelo, também não será sustentável. Tem, portanto, de se implementar reformas a longo prazo. Tem que se implementar reformas que perdurem a longo prazo, que não variem com alterações na mudança de ciclos políticos, e tem que se implementar reformas que de facto reflitam um consenso social e político capaz de lhe dar sustentabilidade, quer em termos políticos, quer em termos sociais, mas também em termos económicos. Uma das reformas prementes é o sistema judicial. Ouvimos dizer que o sistema judicial tem muitas debilidades e deficiências e, de facto, um dos entraves ao investimento estrangeiro, um dos entraves ao investimento no nosso país é muitas vezes um sistema judicial complexo que temos, que afasta possíveis investidores. Isso é um entrave, quer ao investimento, quer à economia, quer também às relações entre as pessoas e entre o Estado e a sociedade, porque o crime não pode compensar. A reforma do sistema político parece-me premente. Depois, duas das mais polémicas reformas implementadas neste governo foram precisamente a reforma judicial e a reforma administrativa autárquica. Foram pelo menos aquelas que mais mexeram com a população. Sim, é evidente. São duas reformas que, no fundo, acabaram por reduzir, fechar. Acha que devia haver outro tipo de olhar para estas reformas, que não fosse essa de fechar, reduzir, mas alterar? O problema é que, conforme eu lhe comecei por dizer, nós estamos a preparar um corte de 4 mil milhões de euros para dar sustentabilidade às contas públicas daqui a, portanto, em 2014, para se atingir a meta do déficit de 2,5%. Mas depois nunca se sabe se esse corte, para já não se sabem os efeitos que esse corte vai ter. E os efeitos vão ser muito nefastos, vão ser devastadores, porque estamos a falar em 4 mil milhões de euros na despesa social do Estado. E a despesa social do Estado, basicamente, é com a segurança social, com a saúde e com a educação. É aí que está a despesa social. E é também São também os 4 pontos essenciais da sociedade. Não é? De facto, é aí que está a predominância da despesa pública, ou grande parte da despesa pública. O resto é juros e depois há as outras despesas todas que resultam da máquina do Estado e da administração interna e das funções nucleares do Estado, que essas são inalienáveis e têm que se manter. Agora, também não está por provar que uma alteração ou dar mais produtividade a determinadas políticas públicas e uma alteração ao sistema e às estruturas do Estado, entre a administração local, regional e central, esse estudo tem que ser feito de forma a ver que ganhos de eficiência que daí vêm, que possam evitar esse tipo de corte. Porque um corte é um corte, uma reforma é uma reforma. Relativamente à questão autárquica, repare, realmente eliminaram-se 1.500 freguesias.
a meu ver, para agradar à Troika, porque os ganhos ou os menos custos que daí advêm são completamente irrisórios e insignificantes e não se tem em conta, portanto, uma alteração profunda que deve ser feita, como eu lhe estou a dizer, na questão das autarquias, das câmaras municipais, das assembleias municipais, que têm que ter outro modelo de governação mais eficiente. Da questão das regiões administrativas em vez de termos as tais comunidades intermunicipais que são mantas de retalhos pelo país inteiro, e uma interligação entre estes três níveis de administração que de facto permita ter estruturas do Estado mais flexíveis, mais abertas, menos dispendiosas e com outro tipo de visão. Depois, tudo isto resulta de facto do desequilíbrio em que nós estamos a viver, porque de facto não é só uma questão interna, é uma questão de a Europa enverdou por um caminho, fala-se agora na reindustrialização, mas exatamente o nosso país neste momento é um país demasiado terciário e está pouco industrializado e nós temos que inventar novas formas de exportar, novas formas de temos que nos virar para a agricultura, para outros setores que formos abandonando aos poucos, para que de facto a economia comece a ter outra vez outra força e outra vivacidade que permita também inverter e dar garantia de que haja crescimento económico para se fazerem estas reformas, porque estas reformas feitas sem algum crescimento económico é uma catástrofe social, não é? As pessoas já estão a viver um problema muito grave nas suas vidas, sabe, os níveis de desemprego são insustentáveis, a questão e o desemprego é uma chacina social que tem efeitos nefastos e devastadores nas famílias, e tem também o problema de apenas cerca de 40% a 47% dos desempregados receberem subsídio, e isso vai diminuir naturalmente. E cada vez há mais problemas, quer dizer, portanto, fazer estas reformas sem um mínimo de crescimento económico é perigoso. Agora, o problema é que tem que se conciliar aqui os níveis de austeridade. A austeridade não pode ser apenas por via fiscal, tem que se impor outro nível de austeridade, e esse nível de austeridade poderia também resultar de mais eficiência na própria máquina do Estado. Como é que viu a posição da oposição em não aceitar integrar a comissão que o Estado pretendia criar para a reforma do Estado? Bom, é como lhe digo, a oposição, eu penso que esta reforma é impossível de se fazer, uma reforma do Estado é impossível de se fazer sem a participação dos dois grandes partidos políticos portugueses. Porque quando um for governar, se não estiver de acordo com o que agora se vai fazer, vai alterar aquilo que se fez. Estamos a falar de leis de base, estamos a falar de leis das finanças locais, porque isso também são reformas, estamos a falar de leis fundamentais para a governação e para o desenvolvimento sociopolítico e económico do país. Portanto, não se faz qualquer alteração profunda às políticas públicas, nem se faz qualquer reforma do Estado que possa vigorar para lá de uma legislatura, porque numa legislatura ela solidifica-se, começa a dar frutos na legislatura a seguir, não é? Portanto, não se faz qualquer alteração sem um consenso político que depois seja alargado a um consenso social. Eu penso que deveria ser criado um fórum com figuras impolutas e cuja honorabilidade não fosse posta em causa, com um índice técnico e profissional e de reflexão pública e política bastante elevado, que repensassem, isto não se faz num mês, nem em 2 meses, nem em 3 meses, como o Primeiro-Ministro quer fazer, que repensassem o nosso Estado, novas formas de governação, que repensassem a sustentabilidade das contas públicas a longo prazo, para não andarmos sempre com estes problemas, e que repensassem também a questão central de tudo isto, que é o problema da natalidade, o problema de estarem a nascer muito poucas crianças, fruto das condições económicas e sociais que as pessoas neste momento estão a viver, fruto do desemprego, porque isto é um problema que depois extravasa a outros problemas. E é aí que um país sem pessoas não é país. Nós temos este problema para resolver, mas este problema resolve-se com um consenso alargado, e o tal fórum que eu defendo é um fórum
com políticos e não só, com professores universitários, com fiscalistas, com juristas, com sociólogos, com antropólogos, relativamente à pergunta que me coloca da oposição, nomeadamente o Partido Socialista, de não querer integrar uma comissão que tem como único objetivo não debater a reforma do Estado, porque são coisas diferentes, mas debater um corte de 4 mil milhões de euros na despesa pública. Acha que esse é o único objetivo do Governo, é este corte ou esta meta dos 4 milhões? O Governo quer sarar a ferida. O Governo quer sarar a ferida, quer chegar a 2015 e dizer que atingiu as metas do déficit, regressa aos mercados, isso é positivo, muito positivo, porque é a forma de nos começarmos a autofinanciar e das empresas garantirem alguma capacidade de financiamento e começarem a poder, as empresas não, os bancos e as empresas sim, começarem a poder investir novamente, porque desde que a Troika chegou, o nível de acesso ao crédito desceu cerca de 25 mil milhões de euros e isso é muito dinheiro também, não é? As empresas estão um bocado asfixiadas, estão com problemas de tesouraria brutais e é por isso que o desemprego também está a galopar. Portanto, e sem qualquer tipo de incentivos também não há recuperação. Exatamente. E isso nós não vamos ter qualquer recuperação. Repare que ainda hoje ou ontem a meta da recessão, não é? Quer dizer, o PIB... passaram 50 dias do Orçamento de Estado, toda a gente disse, nós até tivemos uma conversa, e este orçamento durou 50 dias, quer dizer, o Governo quer estancar, eu dou a impressão que o Governo não tem estratégia. Para lhe ser franco, o Governo não tem estratégia. Tinha um programa, que era um programa, e eu li o programa de Governo, é um programa que tem alguma componente liberal, fruto da ideologia dos membros que o compõem, uma componente mais liberal do que social-democrata, mas que é aceitável e que posta em prática, é um modelo de governação, mas neste momento o Governo tem um programa que é o programa da Troika e está a seguir a cartilha da Troika e os resultados estão à vista, quer dizer, não há propriamente uma estratégia que nos permita sair deste colete de forças em que estamos metidos. Porque o FMI, de facto, fez um relatório para os 4 mil milhões, mas não tem em conta a geografia do país, não tem em conta o histórico, porque todos nós temos um histórico, não tem em conta a sociedade portuguesa, a forma como ela se organiza, a forma como ela evoluiu, não tem em conta, portanto, determinados fatores antropológicos que tem que ter em conta quando se vai fazer uma reforma com a profundidade desta. Tudo isto tem que ser repensado também no quadro europeu. Nós não temos qualquer autonomia para nos conseguirmos libertar disto sem haver uma mudança no quadro europeu, a nível político. Contudo, o trabalho de casa tem que ser feito. Nós também temos que mudar de paradigma, não continuar a apostar. Por exemplo, vem aí o próximo CREN. É muito importante que os dinheiros do CREN sejam alicerçados nesta reforma do Estado. E o tal fórum, se há 2 anos tivesse sido constituído, hoje nós já sabíamos quais os caminhos que vamos percorrer e o financiamento europeu que vamos ter já estaria devidamente encaminhado para esse tipo de metas, esse tipo de caminho que a reforma do Estado tem que produzir nas várias áreas da governação. Não sendo assim, estamos a adiar o inadiável, com as consequências que estão à vista. Ficamos com essa conclusão. E terminamos este programa hoje que estivemos à conversa com Eugénio Borges. Engimag em Valpaços, o seu parceiro de excelência. Miel Automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade. Cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade é no Intermarché. Farmácia Almeida Souza, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.